Olha, tudo pronto, preparado, mais uma história maravilhosa, que você vai ouvir do começo até o fim, porque realmente é de uma das histórias mais lindas aqui do canal, você não pode perder por nada. Curta o nosso canal, dá o teu joinha, se inscreva no canal, para nós é muito importante. Ô Paulinho, uma dúvida que eu tenho, aquele telefone que você coloca ao lado do título da história, o que que é? Primeiro, ele é um WhatsApp. Então, através dele, você pode mandar mensagem de texto, de voz, o teu pedido, falar conosco e dar até a sua opinião falada a respeito das histórias. Ali você pode realmente participar. Uma outra coisa muito importante é que esse mesmo telefone também é uma chave Pix, por onde você pode apoiar o nosso canal com a sua doação. Tem muita gente que o faz e eu queria agradecer sobremaneira as pessoas que nos ajudam também nesse sentido. Quer ver? Um agradecimento aqui todo especial para essa pessoinha que mandou aqui R$30, Lourdes Borella. Ô, tão bela Borella, alô Lourdes, xará de uma tia muito amada por mim. Minha saudosa tia Lourdes. Lourdes Borella, obrigado pelo teu carinho, tá? Que Deus lhe dê em dobro, minha amiga. Obrigado mesmo, do fundo do coração, eu só tenho que te agradecer. Quero também agradecer José Fernando Rosa. Ô Zé, muito obrigado, viu Zé? Ele mandou 111. Mandou 111 aqui pro canal. Ô José, muito obrigado, viu? Fica com Deus e só tenho que lhe agradecer. Essa mulher que eu vou citar agora, o agradecimento para ela é especial porque ela é muito constante. Ô dona Roseni, a senhora é minha ouvinte mais constante nessa coisa de apoiar o canal. O Rosenir Bianconi está sempre ajudando, está sempre contribuindo. Que coração que você tem, Rosenir Bianconi. Que Deus lhe dê em dobro e lhe dê principalmente paz, amor e felicidade para o seu coração. Tá certo? Um beijo muito carinhoso para a senhora, pode ter certeza. Agradeço demais, tá? Então quem puder ajudar, saiba que esse telefone de São Paulo, 951336677, ele também é chave Pix, 951336677, assim como também é o WhatsApp, perfeito? E agradeço a você que entrou e se tornou membro aqui do nosso canal. Ah, devo muito. Nossa, eu sou grato demais a essas pessoas que são lindas, que são espetaculares. E eu queria citar aqui o Bonfim Vicente Souza, a Silvana Solano e a Marli Solange, pela força, pela ajuda e pela amizade. Perfeito? Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história espetacular de hoje acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Silvanete e eu sou de uma cidade muito bonita do Paraná. Eu não sei se você já ouviu falar da minha terra, Paulinho, Tomazina. Você já ouviu falar, Reinaldo, Tomazina? Tomazina, no Paraná. É uma cidade pequena, tem menos de 10 mil habitantes, mas tem lugares lindos lá. O nome diferente vem numa homenagem ao seu fundador, que foi o Major Joaquim Tomás, daí Tomazina, né? Joaquim Tomás Pereira da Silva, que no ano de 1865
adquiriu uma gleba de terra que abrangia as margens direita e esquerda do Rio das Cinzas, e ali ele foi aos poucos formando a cidade. Tá vendo? É Tomazina, porque o seu Joaquim Tomás foi o fundador. Não conheço, mas fiquei curioso para conhecer, respondendo a sua pergunta. Ô Paulinho, a maior atração da minha cidade é um lugar chamado Paredão. Paredão, a natureza construiu todo em pedra esse paredão, e onde tem uma extensa queda d'água, não alta, a queda d'água é baixa, mas é extensa na largura. O paredão é grande, formando logo abaixo a prainha. A minha cidade é uma gracinha, como diria Hebe Camargo. É uma cidade que fica mais alta, a mais de 500 metros acima do nível do mar, e um lugar muito bom para se plantar e colher café. Lá dá café que é uma beleza. O café daqui é excelente. E naqueles anos passados, dos quais quero hoje recordar, contando a minha história para você, naqueles anos passados era um café ainda melhor. E foi exatamente aqui que eu nasci. E foi aqui que eu me criei. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aí. Tomazina, a minha cidade. Que maravilha que é Tomazina. Meu pai era Leopoldo e a minha mãe era Dona Nair. Mas eu logo me tornei o xodó do papai. Ele me tratava como uma princesa. E o papai nunca deixava me faltar absolutamente nada. Ele tinha uma terrinha onde ele plantava café e colhia muitas sacas. Meu pai me levava para um cafezal com ele, mas nunca que era para eu trabalhar, e sim para me divertir. Então eu ficava correndo entre as ruas de café e vez ou outra eu parava para tomar uma limonada gostosa que o meu pai levava para mim, levava na moringa. Você já tomou limonada na moringa? Fica geladinha, fresquinha. Ainda mais com o frio que às vezes fazia por essas bandas do Paraná. Sem contar os ninhos de passarinho que ele encontrava nos pés de café. Ele dizia que os ninhos eram todos meus. Os ovinhos, os filhotinhos. E eu amava o meu pai. Eu era muito criança para entender ainda por que eu era filha única do casal. Mas eu vou colocar aqui e vocês vão entender. O meu pai, o seu Leopoldo, o meu pai havia sofrido um acidente na roça. Ele caiu de cima de uma carreta de trator carregada de sacas de café. E olha a infelicidade, ele caiu sobre o corte de uma enxada que estava muito afiada. E a consequência foi terrível. Meu pai teve o pênis decepado e também o saco escrotal. Na época, os recursos médicos da região eram escassos. Quem sabe se ele tivesse num centro maior, outras providências pudessem ser tomadas? Mas a verdade foi que o meu pai ficou mutilado. Meu pai ficou sem o órgão genital. Obviamente que eu, como criança, não sabia nada disso, apenas sabia que eu era filha única dele e da Dona Nair, minha mãe. Isso não era comum acontecer naqueles anos. Eu digo ser filha única, porque as famílias tinham muitos filhos, enchiam a casa. E a minha casa era diferente. Apenas eu. E talvez isso também explicasse o apego do meu pai para comigo. Eu era o xodózinho da vida dele. A Silvanete era o xodózinho da vida do papai. E foi ele que escolheu meu nome. Eu passei a amá-lo com tudo isso, mas a verdade foi que talvez tenha afetado esse acidente que o papai sofreu. Aliás, um acidente terrível, né? A verdade foi que esse acidente talvez tenha afetado a parte circulatória do meu pai.
tanto que ele acabou tendo uma trombose quando ele contava apenas 40 anos de idade. E devido à trombose ele não resistiu. Foi essa a sua causa mortis. Eu fiquei chocada. Quando aconteceu isso com o papai, eu ia completar 11 anos de idade. Eu não me conformava com a partida tão precoce do meu pai. Seu Leopoldo faleceu. Ficamos em casa apenas eu e minha mãe. Meu pai a deixou bem de vida, porque tínhamos a nossa casinha e as terrinhas onde o papai mantinha a roça de café. Não era fazenda. E eu nem sei se chegava a ser um sítio. Eram umas terras com uma boa plantação de café. Mas a verdade é que todo o problema narrado por mim e acontecido com meu pai gerou, lógico, uma carência na minha mãe. Vocês estão me entendendo? Afinal de contas, quando meu pai sofreu um acidente terrível, aquele que decepou o pênis do papai, a mamãe tinha apenas 23 anos de idade. E imagina, ela era tão nova. E ela estava impedida de ter uma vida sexual ativa com o marido. Agora, com a morte do meu pai, minha mãe viúva aos 33 anos, dificilmente ela iria ficar sem homem. E foi depois de uns 2 anos da morte de meu pai que o Vicente começou a beirar a nossa casa. O Vicente, ele tinha vindo de uma cidade da região chamada Pinhalão. Aqui tem Tomazina e tem essa cidade que é mais ou menos próxima. O nome da cidade é Pinhalão. E tudo isso ajudava a fazer com que eu associasse que tudo que viesse do Vicente com o Vicente era grande. Ele era de Pinhalão. E o apelido dele era Vicentão. Eu não fui com a cara dele, não. O jeito dele olhar pra mim, e até mesmo o jeito dele olhar pra minha mãe. Quando eu notei que a minha mãe tava, assim, se jogando, sabe? Você percebe. Apesar de eu ser tão menina, já tinha meus 13 anos mais ou menos, eu percebi que a minha mãe foi jogando as asas pro lado dele. E de repente a minha mãe foi se apaixonando por ele. Então, quando eu percebi que isso tinha acontecido, eu estava chegando aos 13 anos, eu fiquei louca e usei todos os meus recursos de menina e eu comecei a chorar dizendo para minha mãe que ela não tinha direito de fazer isso comigo, não. A senhora não pode colocar outro homem na sua vida aqui dentro de casa. A senhora não pode fazer isso não, mãe. Afinal de contas, o pai morreu faz pouco tempo, coitado. A minha mãe era uma mulher dura. Dura. Quero dizer, brava mesmo. E quando ela me viu chorando e fazendo aquelas alegações, ela me deu uma surra. Ela me deu uma surra. Meu pai tinha lá um chicote, mas meu pai nunca usou aquele chicote. Olha, eu acho que nem com animal eu vi ele usar. E a minha mãe usou o chicote comigo. Ela me deu uma surra e gritava ao tempo em que me batia que ela fazia da vida dela o que ela bem entendesse e quisesse, que eu me calasse e calasse a minha boca. E toma, pra você aprender, não se meta na minha vida. Você é muito menina pra se meter em coisas que só gente grande é que sabe. Um dia que você crescer, você vai entender que eu sou muito nova pra ficar sozinha. Sou muito nova pra ficar sozinha. E foi assim que eu vi o Vicentão entrar dentro de casa. A casa que era do meu pai. Quer dizer, agora a casa era da minha mãe. E não teve mesmo outro jeito.
Vicentão logo se mudou para nossa casa e assumiu o comando de tudo. Ele era agora o novo marido da minha mãe, mas eu nunca gostei dele. Nunca. Eu lembro que quando ele apareceu nas nossas vidas, eu fiquei com o pé atrás, eu achava que ele tinha uma personalidade estranha, sabe? Eu não sabia explicar, mas algo nele não me agradava. Ele começou a frequentar nossa casa pouco depois que meu pai havia falecido. Ele foi beirando. E foi por isso que eu levei aquela surra da minha mãe, porque eu percebi as coisas. E eu não aceitava a situação. Mas a minha mãe, ela precisava de companhia e o tempo foi passando. E eu tive que engolir o Vicentão. O Vicente. A nossa casa era uma casa simples, mas era uma casa de paz, sabe? Gostosa. Mas quando o Vicente entrou, a casa parecia ter sido invadida por uma energia pesada. Pelo menos eu via assim. Não minha mãe, obviamente, ela não. E como se já não bastasse, logo no começo, o Vicente ele começou a se comportar de uma maneira estranha. Ele me olhava de um jeito que me fazia sentir desconfortável. Cada vez que ele se aproximava, um arrepio percorria assim a minha espinha. Mas não era uma sensação boa, não. Mas não era boa mesmo. Aliás, muito pelo contrário. Era algo negativo o que eu sentia. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas o meu instinto me dizia que algo não estava certo. Eu falava com a minha mãe sobre ele, mas ela não acreditava. Ah, Silvanete, lá vem você, inventando coisas. Silvanete, você tá com ciúme do seu pai. Esquece, filha. Seu pai morreu e não volta mais. Vicente é um bom homem e foi ele que eu escolhi. O resto que está acontecendo com você é só sua imaginação. E eu, com medo de perder a convivência com a minha mãe, porque a minha família era ela agora. O meu herói tinha morrido. E eu, com medo de perder a convivência com a minha mãe, eu não queria discutir mais sobre o assunto. E mesmo assim, o desconforto não passava. E assim a vida seguiu. O tempo foi passando. Aliás, a minha vida mudou muito. Agora eu não ia ao cafezal para brincar mais. Eu ia para trabalhar mesmo. Agora eu estava com 15 anos. E eu tinha que acordar muito cedo, o sol ainda nem tinha nascido. E eu saía para trabalhar todos os dias no cafezal, como sempre. A minha mãe ficava em casa e o Vicentão ia comigo. Ele estava sempre lá, tentando me convencer de que a relação dele com a minha mãe era normal e a minha mãe estava amando e que eu deveria aceitar. Falava o Vicentão para mim: Silvanete, não adianta você ficar de cara amarrada e feia, não. Eu amo a sua mãe, eu sou amado por ela. E você tem que aceitar. Queira ou não queira, eu sou o marido da sua mãe e eu sou seu padrasto. Eu sou seu padrasto. Mas no fundo, lá no fundo, algo me dizia que ele não estava ali por boas intenções. Agora, imaginem como era aquele ambiente. O café era a nossa principal fonte de renda, para não dizer a única. E apesar de tudo, o trabalho no cafezal nos dava até um certo alívio. Eu pegava no pesado, mas o trabalho, de certa forma, me distraía. Eu até gostava de trabalhar, porque quando eu estava no cafezal eu conseguia esquecer um pouco daquelas coisas todas que me perseguiam. Porém, algo dentro de mim sabia
que a minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu jamais imaginaria. Eu continuei trabalhando lá no cafezal todos os dias, tentando focar nas tarefas para não pensar no que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Mas a cada dia o comportamento do Vicente ficava mais estranho. Ele parecia me seguir com os olhos, assim, quando eu passava, sabe? Você sente os olhos da pessoa te seguindo, assim, o tempo inteiro. Ele estava sempre me observando de uma maneira que me fazia me sentir muito desconfortável. Eu me sentia sufocada e com medo de estar sendo observada. E quando isso acontecia, meu coração batia mais forte. Eu não sei se você que está ouvindo essa história sabe, mas quem trabalha no meio de um cafezal, quando sente vontade de fazer xixi, não tem cafezal. Ah, não tem, no cafezal não tem banheiro. Ah, mas não tem banheiro no cafezal? Teve gente que já me perguntou isso. Não tem banheiro. E se der vontade de fazer xixi? E dava? Então o que a gente faz? A gente corre atrás de uns pés de cafezal, de café. A gente corre atrás de uns pés de café, onde tem assim umas moitas maiores. E ali faz as necessidades. E se necessário até o número 2, mas aí a gente cava um buraquinho. Nessas horas, não raro, quando eu ia fazer xixi, eu precisava. Nessas horas, não raro, eu sentia que por entre as folhas e flores dos pés de café, sempre havia um par de olhos a me observar. Sim, os olhos eram do Vicente. Era ele. Era ele. Eu tentava evitar sempre que possível, mas não era fácil. Correr pra onde? Quando me dava vontade de fazer xixi, a casa ficava longe. E depois, não era só no cafezal que eu sentia esses olhos do Vicente, também em casa. A nossa casa não era grande e ele estava sempre por perto, e mesmo assim eu não dizia nada para minha mãe, porque ela sempre dizia que estava sendo uma reação da minha parte, um medo irracional da minha parte. O que me calava havia sido aquela surra violenta que ela me havia dado, quando eu chorei dizendo que eu não aceitava o Vicente. Lembram? A surra com o chicote? Aquela surra me marcou muito. Marcou mesmo o meu corpo e marcou também a minha alma. Ficou para minha mãe que eu era sempre contra aquele homem na vida dela, que eu ainda tinha ciúme do meu pai falecido. Eu sentia então que se eu falasse alguma coisa com a minha mãe, ela nem iria acreditar em mim. Mas a verdade é que eu não sabia mais o que fazer. A situação estava se tornando cada vez mais insustentável. Naquela época, quando eu estava em casa, a minha mãe estava tão apaixonada pelo Vicente que ela não desgrudava dele. Quando ele estava em casa, não deixava o Vicente para nada. Ela queria tirar o tempo de atraso. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas obviamente que sim. Então a minha mãe arrastava o Vicente para dentro do quarto e ali, bem, imagine você o que acontecia. Ainda mais que aquela nossa casa não tinha forro. Eram apenas paredes que subiam, mas que não tocavam o telhado. Então, eu mesmo sem querer, eu ficava ouvindo aquelas coisas que minha mãe e o Vicentão faziam. E aquilo, eu confesso, me fazia mal. Tanto que eu cobria a cabeça para não escutar nada. Eu ficava cantarolando alguma coisa. Eu pegava o meu rádio. Aliás, foi meu pai que deu o meu rádio.
Eu aumentava o meu rádio de pilha debaixo daquela coberta e cobria a cabeça assim, eu aumentava para não escutar nada. Era um jeito que eu encontrava de fugir daquele som, daquele áudio. E por mais que eu tentasse me afastar, o Vicentão estava lá, tentando me controlar. Não bastava que ele tivesse a minha mãe, ele queria também ter total controle sobre mim. E ele batia agora no peito dizendo: eu sou o homem aqui da casa e você, Silvanete, você tem que me obedecer. Eu sou o homem aqui da casa e você tem que me obedecer. E quando ele começava a me procurar e ele entrava cedo no meu quarto para me chamar, porque nós íamos muito cedo para a roça, então ele queria me chamar. Mas não bastava chamar, ele entrava no quarto e tocava em mim. Silvanete, levanta. Ei, Silvanete, levanta. O cafezal tá esperando a gente. Vai, levanta. Mas se ele só falasse... Não, ele fazia questão de me tocar. E nessa hora meu corpo se enrijecia de medo, mas eu não tinha coragem de reagir ou de fazer qualquer coisa. A essas alturas, eu já tinha chegado aos meus 17 anos. E para que vocês tenham uma ideia do meu medo, eu temia chamar a atenção de Vicente, ficar brava com ele, tipo, não precisa me chamar, eu tenho meu despertador, Vicente. Ou, se me chamar, não precisa entrar no meu quarto. Queria dar uma bronca assim nele. Mas eu pensava comigo, e se ele contar para minha mãe e ela me expulsar de casa? Eu comecei a levar isso em conta. Eu não queria perder o pouco que eu tinha. Eu fiquei desamparada com a morte do meu pai, deu para entender? Eu não sei se algum filho ou alguma filha já sentiu isso na vida, mas com a morte do papai, fiquei me sentindo abandonada. E se ela me expulsar de casa? Ela era bem capaz de agir assim. Certa manhã, enquanto estávamos trabalhando no cafezal, o Vicente me chamou para conversar. Ele queria saber se eu estava feliz com o relacionamento dele com a minha mãe. Ué, conversa estranha? Como assim? E eu, sem saber o que dizer, acabei apenas afirmando: tá tudo bem. Mas logo após isso ele começou a me provocar, dizendo que a minha mãe... Nair, sua mãe anda muito ocupada. E você precisa me dar mais atenção. Entendeu? Entendeu? Tua mãe não tá meio cansada, sei lá. Ela já não tá me dando tanta atenção como eu gosto, sabe? Igual você, Silvanete. Silvanete, você precisa ficar mais ligado em mim. Eu fiquei petrificada. Então eu comecei a ver que tudo o que eu de fato temia, de fato podia acontecer. Afinal, o que ele estava insinuando? O que ele queria de mim? Eu não sabia o que fazer. Naquele dia, depois de muito trabalho no campo, a minha mãe me pediu para ir até a cidade pegar algumas coisas para ela. Eu fui. E quando eu voltei, eu encontrei o Vicente dentro de casa sozinho. Eu tentei ser educada, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Ele me olhou de forma ameaçadora e disse que queria conversar. O meu corpo estava em pânico, mas eu não sabia para onde correr. Ele foi até ao meu lado e, de repente, ele tentou me agarrar. Eu fiquei paralisada de medo, mas no último instante eu consegui me soltar e correr para o meu quarto.
Ele ficou me olhando assim com um sorriso nojento, mas eu sabia que eu não podia confiar naquele homem. Ele já tinha dado todas as mostras de que ele não era confiável. E ele, quando viu que eu não cedi, ele se saiu com essa. Silvanete, eu só tô brincando com você, Silvanete. É só pra ver se você tá esperto. Só tô brincando com você. Brincando? Meus pés estavam gelados, meu coração batia forte, mas eu sabia que precisava me proteger a todo custo. Quando a minha mãe chegou, eu estava chorando no quarto, ainda sem saber como contar para ela o que aconteceu. Eu sabia que ela não iria acreditar em mim. Se eu contasse, ela provavelmente iria me culpar, ou até o medo que eu tinha, me expulsar de casa. Então eu decidi não contar nada. Eu fiquei quieta, com o peso daquilo me consumindo. E no fundo, o medo de perder a minha mãe e a minha casa me fazia engolir toda a dor. Eu acho que foi a morte precoce do papai que me deixou assim traumatizada. Eu não sabia até quando eu conseguiria aguentar. Eu não tinha a menor ideia. E o tempo passou de novo. O tempo sempre passa. E o Vicentão, ao invés de melhorar, piorou. Mas sempre que eu tentava falar com a minha mãe, dar uns toques nela, a minha mãe dizia que eu estava exagerando. Para de exagerar, Silvanete. Ele está sendo apenas gentil com você. Você que nunca aceitou o homem. As palavras dela me cortavam profundamente porque eu sabia a verdade. Eu sabia o que estava acontecendo, mas ninguém, quer dizer, ela principalmente, não acreditava em mim. Ô mãe, não vem não! Nem vem com essa conversinha não, Silvanete. Você cresceu, mas tá pensando que eu não bato? Ainda eu bato, hein? Mas olha, gente, se eu soubesse o que viria, eu teria me arriscado em falar tudo o que se passava para minha mãe. Não, mas eu não fiz isso. Então, coisa de mais de um mês depois dessa conversa, aconteceu. Naquele dia, por volta de umas 10 horas da manhã, eu tinha chegado no cafezal 15 para 6. Eram 10 da manhã. Eu já estava segurando a vontade de fazer xixi. E aí eu quis aproveitar, porque o Vicente tinha sumido. Me deu a impressão de que ele estivesse longe. Então, cheia de cuidados, eu corri atrás daquele pé de café. Olhei, esquerda, direita, para frente, para trás. Eu não vi Vicente. Abri a calça rancheira, desci a calça até o joelho, desci a calcinha, me agachei. Precisava fazer aquela minha necessidade fisiológica. Parecia tudo tranquilo. Eu até escutei um bem-te-vi cantar.
levei até um susto. Parece que era um aviso do BenTV. Quando eu tô chegando nos finalmente do meu xixi, eu senti o momento que eu fui agarrada por trás. Eu não sei como não desfaleci, tamanho foi o choque. Era ele! Era o Vicente. Ele acabou de arrancar a minha peça mais íntima. Assim como puxou a minha calça. Me deitou com violência de costas no chão. E foi nessa hora que ele me mostrou o facão imenso que ele normalmente usava durante a lida na roça. Ainda lutei. Escutava o tilintar daquele facão batendo nas pedras. Ainda lutei, tentei me livrar, mas ele me puxou com tanta violência e força, me colocando numa posição em que eu não conseguia me defender. E ele conseguiu. Ele era forte, ele era imenso. Já falei o apelido dele, Vicentão, ele era grande. E me lembro que eu dei um urro de dor. Naquele dia eu entendi o apelido Vicentão e todo o tamanho da sua monstruosidade. Ele me penetrou. Foi com uma grande violência. Teve um momento que eu não temia mais aquele facão afiado que ele trazia consigo e batia nas pedras. E eu gritei. Eu não sei se eu fiquei corajosa ou louca. Socorro! Socorro! Gritei umas 2 vezes, esperando que a minha mãe escutasse e viesse me salvar. Mas ele riu. Ele já tinha terminado e, para me calar, ele enfiou o cabo do facão na minha boca, me sufocando. E disse: escuta aqui, seu Vanete. Escuta aqui. Se você abrir sua boca... Olha. Se você abrir sua boca... Eu mato você e mato sua mãe. Porque eu já matei. E eu não matei um só, não. Enquanto ele falava assim, ele mantinha o cabo do facão na minha boca. Eu tentava falar, mas já sem condição. Ele mantinha o cabo do facão na minha boca, até que eu me mostrei mais calma. Então ele se levantou, se vestiu, me fez me vestir também. E quando ele avistou a minha mãe trazendo os nossos caldeirõezinhos com a comida, ele saiu correndo na frente e se adiantou. Ô Nair, você escutou algum grito aí? A minha mãe respondeu que sim. Eu escutei, longe. A minha mãe respondeu: escutei longe. Foi a Silvanete. Foi a Silvanete, eu matei uma cobrinha e joguei em cima dela. Ela fez o maior escândalo. É, menina besta. E o mais impressionante foi que ele mostrou mesmo a cobrinha que ele havia matado. Sim, ele matou a cobra e mostrou o pau. Ele matou a cobra e mostrou o pau. Ele se antecipou correndo até minha mãe, tentando convencer a minha mãe de que tudo estava bem, que não havia nada de errado.
a minha mãe entregou os caldeirões com a comida. Comentou que tinha feito ainda de mistura. Ele fez uma festa com a minha mãe dizendo que ela adivinhava o que ele gostava de comer. E quando ele falou assim, Nair, você é danada, você adivinha o que eu gosto de comer. Quando ele falou assim, ele olhou para mim. Era a hora de eu contar, né? Era a hora de eu contar. Mas será que a minha mãe ia acreditar? Meu querido amigo Paulinho, boa pessoa. Eu diria que a minha história, na verdade, começa agora, sabe? E, portanto, eu gostaria que você apresentasse nos detalhes o segundo capítulo da mesma. Eu tenho certeza absoluta que os seus ouvintes todos vão apreciar especialmente o segundo capítulo. E muita gente vai ter a vontade de conversar comigo. Mas se alguém já no primeiro capítulo quiser se manifestar, seria até interessante. Fica a pergunta no ar. Que tem muita gente que diz, eu teria contado tudo pra minha mãe naquela hora. Mas, gente, será que ela iria acreditar? Vocês observaram que o Vicente, ele, além de monstro e estuprador, ele tem um poder de persuasão imenso sobre as pessoas, mas especialmente o poder de persuasão dele é muito grande em cima da dona Nair, minha mãe. Até a cobra ele tinha preparado. Aquele tempo que ele andou sumido, enquanto eu achei que estava sozinha para poder fazer a minha necessidade, ele estava atrás da cobra, com certeza. Ele pensou em tudo. Então você não pode perder o segundo capítulo da minha história. There goes the devil telling me to lie again. Puts his arm around me, says it's alright to pretend that you can get more than you give. And he wears a raincoat. Bom dia, Paulinha, Jandira. Ai, Paulinha, que aflição de ouvir essa história, viu? Ai, que agonia, eu teria ido embora. Eu teria sumido desse lugar, meu Deus do céu. A gente sabe que tem homem que não vale nada, né? E mãe, parece que tem umas mães que quando conhecem um homem, parece que elas ficam cegas. Acho que mãe nenhuma, quando tem filho pequeno, deveria se interessar por alguém. Porque colocar um estranho dentro de casa, com certeza vai estar colocando os filhos em risco. Acho que ela pode até ter a vida dela, mas não trazer para dentro de casa. Que tristeza. Ansiosa por ver o segundo capítulo amanhã. Beijos, Paulinho. Paulinho, bom dia. Deu alerta, Paulinho, vai para as mães. Para não ficar pondo quem não conhece dentro de casa, Paulinho. Quando tem filhos menores, deficientes, quando tem filhos, de maneira geral, Paulinho. Porque a mãe precisa ser muito centrada para colocar um outro homem dentro de casa. Se até alguns pais fazem isso com os filhos, imagina quem não conhece, Paulinho. Bom dia, Paulinho, bom dia. Eu não consegui, Paulinho, ver o restante da história, não sei se terminou, porque nessa parte agora, quando você falou de que o monstro conseguiu atacar a moça,
me deu alguma coisa ruim dentro de mim, Paulinho, eu parei de escutar, porque naquela época da gente, eu agora já estou com 60, se a gente fosse falar empatia para a madrinha, eles não acreditavam em nós. Eu já passei por isso que ela passou. Não chegou a acontecer comigo o que aconteceu com ela, né? Dele conseguir, do monstro conseguir. Que no dia que ele tentou, eu comecei a gritar e saí correndo de dentro de casa. Consegui me livrar dele, né? E a coitada não teve como se livrar desse monstro. E é desse jeito mesmo, Paulinho. É desse jeito. Se a gente fosse contar para a família da gente, a gente apanhava. Eu cheguei até a apanhar, levar uma surra. Porque a minha madrinha falou que eu estava mentindo. Eu até hoje ainda tenho o corte na minha cabeça de quando ela bateu com o cabo da faca na minha cabeça, que cortou e eu peguei 4 pontos. Por conta de eu ter falado isso do marido dela que estava querendo me atacar. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Vitória, Reinaldo. Bom dia a toda a equipe. Maria Quitéria. Na minha opinião, esse cara deveria ser morto na maior das crueldades. O monstro. Esse tipo de crime, para mim, é ser muito monstro e merece a morte. Eu não perdoo esse tipo de crime. Bom dia. Quero que ele morra. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Sou a Elza Shimokawa de Guarulhos. Ei, Paulinho, que homem miserável, né? Eu tenho fé em Deus que ela vai conseguir fazer alguma coisa de bem terrível com ele, viu? Porque isso não é gente não, isso aí é o cão. E a mãe dela é pior do que ele, porque a gente vê que ela não ia entender o lado da filha. Vou ficar aguardando amanhã, Paulinho. Aí depois nós conversamos mais. Bom dia, Paulinha, aqui é a Sueli do Jabaquara, que sirva de exemplo para as muitas mulheres que têm filhos, independente que seja homem ou mulher, vai colocar dentro de casa, tá? Porque isso daí não é um caso isolado, acontece muito, mesmo nos dias de hoje. Então, que as mulheres tenham consciência. Quer ter um relacionamento fora de casa, para colocar dentro de casa, não tem condição, ainda mais quando você tem uma filha adolescente, uma mocinha, tem que ficar de olho. Just another honky tonk, another lonely night. One more wrong, trying to make it right. Another sawdust floor, dancers in the disco lights. Another hopeful sunset and a heartbroken sunrise. What am I looking for? Night after night. What do I want to see in every new lover's eyes? Little taste of peace in the cheap wine. A little tenderness hiding in the neon light at another honky tonk, another lonely night. One more wrong, trying to make it right. Another sawdust floor, dancers in the disco lights. Another hopeful sunset and a heartbroken sunrise. I threw my love away with the rest of my life. All the promises made just couldn't stay dry. Another round for the one
make it right. Another sawdust floor, dancers in the disco lights. Another hopeful sunset and a heartbroken sunrise. Let's go. And the jukebox last song. Time to go home, or at least move on. Maybe I'll sleep, maybe I'll dream, maybe I'll just walk the streets till I find my next drink. Had another honky tonk, another lonely night, one more roll, trying to make it right. Another sawdust floor, dancers in the disco lights. Another hopeful sunset and a heart